E já que você falou do Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes declarou nula a sindicância do Conselho Federal de Medicina, que apura o atendimento médico prestado ao ex-presidente. Ou seja, a própria investigação sobre como ele foi atendido acaba de perder a validade. Mano Ferreira. Olha, eu confesso que eu nunca tinha visto uma atuação do Conselho Federal de Medicina desse tipo, para dizer que vamos apurar como foi o atendimento médico de um paciente especificamente desse modo. Me parece um tipo de atuação política, o apoio político do Conselho Federal de Medicina ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente precisa, no fim das contas, é que os laudos médicos venham a público, né? Para que a gente consiga entender e ter até a opinião de outros especialistas para saber se o atendimento médico foi adequado ou não. A princípio, não me parece ter evidências suficientes para desconfiar da competência de profissionais médicos que fizeram o atendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque vamos relembrar um pouquinho, né? A Polícia Federal, um médico da PF, examinou o ex-presidente, disse que, olha, não há motivos para levá-lo para o hospital. Por isso que o Conselho Federal de Medicina entrou no circuito e falou, não, calma aí, vamos ver essa atuação aí desse médico. De que forma que ele está realmente afirmando isso, sendo que exames não foram feitos. Então não é papel também do Conselho Federal de Medicina fazer a investigação, Fernando? Principalmente num cenário altamente politizado como está essa situação do Bolsonaro. Se você for olhar uma questão simples de direito humano, uma pessoa que está pedindo ajuda médica, um idoso, e inclusive com comorbidades pelo fato da facada e etc., seria justificado ele ter um atendimento especializado, uma atenção a mais, que foi negada a ele pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Depois teve, né? Ele fez os exames ontem. É politizado, é devido. Então, assim, eu acho justo vir o Conselho de Medicina e referendar ou não a opinião de um médico ali, que foi o que atendeu o Jair Bolsonaro. Vejam, eu acho que o que está acontecendo ali, a gente precisa deixar isso acima de qualquer dúvida. Tratar o Bolsonaro como uma pessoa comum é impossível. Ele é um ex-presidente, ele é uma figura proeminente na política nacional. Tentar até prejudicá-lo, como a gente pode ver com o caso de próprio Alexandre de Moraes, é claro, é visível a indisposição pessoal dele diante ao Jair Bolsonaro. E isso pode ir contra ele. Porque o brasileiro é um povo empático, né? É só lembrar quando o Bolsonaro tomou a facada, que a aprovação dele, a intenção de voto dele subiu bastante. Se o povo brasileiro começar a entender que o Bolsonaro está sendo injustiçado, que está tendo decisões irrazoáveis por motivos políticos, pense só se um extremo acontece, ele passa mal e vem a falecer por uma coisa desse sentido, a comoção nacional que isso vai gerar pode servir muito bem até para ajudar a própria candidatura do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu acho que tem que ser tratado com uma humanidade, isso daí, e com clareza e com abertura para a sociedade, porque disputas pessoais, políticas ou até mesquinhas ali, podem acabar tendo um impacto grande na eleição que vai ter mais tarde nesse ano. Camila, tá quietinha, Camila. Pode falar. Se abra pro Morning Show. Estou aprendendo tanto com vocês. E vendo por essa ótica, as pessoas, elas são mais emocionais mesmo. Então, acaba sendo o modelo inverso. Cuidar da saúde dele não vai absolver ou condenar, mas sim deixar ainda mais em aberto. Então, quanto mais as pessoas comentarem, maior visibilidade terá e, assim, um ponto mais favorável, mais positivo a ele ainda. Então, o fato de estarem paralisando, o fato de não estarem querendo dar essa ajuda, está positivando ainda o ponto dele. Cria uma empatia do público em favor dele. Exatamente. E aí, realmente, essa narrativa, né, de que, olha, ele está sendo injustiçado, não está recebendo o atendimento adequado, aí realmente torna a narrativa completamente essa, né, desfavorável às decisões do STF. Mas tem que ver se de fato isso procede, ou seja, qual vai ser o resultado dos exames que o presidente se submeteu ontem. Se os exames disserem que não havia nada, aí a gente vai continuar crucificando o médico que disse que não tinha necessidade, ou a gente vai dar razão e dizer, olha, de fato foi só um incidente Você não acha que precisa ter essa visualização primeiro e falar assim, foi constatado por meio de exames e não tem nada? Não, mas veja, teve um médico que atendeu. O meu ponto é o seguinte, o que é que está em pauta? O CFM está dizendo que o médico que atendeu e disse que Bolsonaro não precisava de exames tem que ser investigado. Aí o meu ponto é,
a presunção de inocência e de honestidade do médico Eu profissional. acho que é mais sobre o diagnóstico e não sobre o próprio médico, eu diria. Né, que eu acho justo, dado a politização do processo como um todo, você ter uma segunda opinião. A gente, quando Não, pede mas ele opinião de um teve médico, a gente direito pede à uma segunda opinião, né? Tanto que aí a defesa reformulou o pedido e pediu pelos exames, e ontem o presidente foi fazer os exames. Então o que eu estou dizendo é, você tem um médico que diz, não foi nada demais, não precisa de exames, e teve o outro médico que disse, não, preventivamente, vamos fazer esses exames. Foi isso que aconteceu. Aí o médico que disse que não teve nada demais precisa ser investigado desde já, na minha opinião, se os exames mostrarem que houve algo e que tinha necessidade, aí sim, a conduta do médico que disse que não tinha nada demais e não precisava ser investigado, aí o médico teria sido negligente. Se não houver nenhum indício nessa direção, eu acho que a gente não pode aqui crucificar o médico que foi lá, profissional, atendeu a situação e disse que não tinha nada demais. Eu fico percebendo as reações de vocês aqui. O Hugo Rocha deu uma olhadinha assim pro mano, meio discordando. Não, imagina, eu ia concordar com ele, de fato a fala dele foi oportuna, mas eu queria olhar para uma outra perspectiva. Tomara que essa prerrogativa, essa iniciativa do Conselho Federal de Medicina abra os olhos para que outros atos desse aconteçam, mas para a população também. Eu sei, Fernando colocou que não dá para tratar o ex-presidente Bolsonaro como uma figura comum qualquer, não é um ex-presidente, será sempre um ex-presidente, mas a população que enfrenta diversos problemas no sistema de saúde do país precisa ter um olhar também pelo Conselho Federal de Medicina. A gente sabe das dificuldades. Então, que esse ato também seja comum para a população em geral, que os conselhos regionais também tenham esse olhar para as pessoas, porque há muita negligência, infelizmente, no sistema de saúde do nosso país. Eu acho que a minha risada era essa. Eu acho que a gente tem que fazer com que isso sirva de exemplo para a população. Tudo que for possível a gente transformar num bom ato para quem nos ouve, que é quem de fato precisa da coisa, eu acho que isso é sempre saudável. Sem dúvida. E quando esses conselhos mais profissionais, eles entram numa disputa política, que é o que está aparecendo, eles vão perdendo um pouco da credibilidade. Porque aí as pessoas, a população já não sabe mais em quem acredita, de qual lado está, no que eu me guio. Mas aí tem a questão também de fiscalizar os médicos. Então, se você tem um profissional médico, você fiscaliza conforme a categoria. Então, são diferentes interpretações também que podem ser vistas, né? É o trabalho do Conselho. É o trabalho do Conselho. Mas eu acho que você trouxe um bom ponto, o Hugo trouxe, porque, assim, a gente vê muita imperícia médica acontecendo, profissionais que às vezes esquecem até instrumentos dentro do corpo ao realizar cirurgia, às vezes vai lá para amputar uma perna, vai a perna direita e acaba amputando a esquerda. Eu já vi isso acontecendo diferentes vezes enquanto repórter. Já fiz matérias, nossa, sobre, assim, erros médicos grotescos que muitas vezes nem sequer tiveram investigação. Aí depois de um período da gente fazendo reportagem, que aí trouxe à tona, aí o Conselho falou, não, a gente vai investigar. Então é absurda também a atuação, muitas vezes, que a gente vê por parte do Conselho, e fica a crítica aqui também voltada a todas as esferas. Mas vamos